Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Werner Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Um grande abraço, prezado amigo. Estamos aqui novamente. Estamos aqui com a Bíblia aberta. Daqui a pouco nós estaremos meditando um texto sagrado. Agradecemos a todos aqueles que oram por este programa, que divulgam este programa, que escrevem para este programa. As suas cartinhas são bem-vindas. Aqui temos uma cartinha, vamos ler um pouco dela. A carta vem de Cosmópolis, São Paulo. Através da Bíblia é o meu seminário. Muitas passagens da Bíblia que a mim estavam obscuras, o Através da Bíblia me esclareceu. Louva a Deus por este programa e que Ele abençoe esse ministério maravilhoso que expõe a sua palavra com tanta clareza e simplicidade. Muito obrigado, ouvinte. Nós agradecemos a todos aqueles que nos escrevem. Vamos lembrar o endereço no final do programa, dentro de 30 minutos, para que outras pessoas também possam nos escrever. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Prezado amigo, vamos retornando assim ao livro de 2 Crônicas, capítulo 19. Inicialmente nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Nós encontramos aqui, prezado amigo, Josafá voltando para Jerusalém, depois de se juntar com Acabe por meio de um pacto de amizade. Lutaram contra Ramote e Gileade, em que Acabe perdeu a vida. Esta união de Josafá com Acabe foi forçada pelo casamento de seu filho com a filha de Acabe. Deus não abençoa um casamento assim, pois o crente nunca deve casar-se com descrente. É que não dá certo. Não há condição de viverem felizes. Não se trata de um mero preconceito? Como poderão então viver juntos e unidos duas pessoas tão diferentes em sentimento? As convicções religiosas não podem ser facilmente adaptáveis. Não se pode, por exemplo, sem um grande problema de consciência, se renunciar às convicções religiosas para se viver com uma outra pessoa que pensa completamente diferente. E quando as ideias religiosas e a questão da conduta entram em choque, então não há condição de harmonia no lar. Aqui Deus condenou a amizade que Josafá fez com Acabe, pois Acabe era um homem pagão, que renunciou à lei de Deus e toda a revelação do Senhor para adorar ídolos e promover no país o culto a Baal. Casou-se com Jezabel, uma pagã, adepta do culto de Baal. Foi ela uma mulher ímpia, que fez muito mal ao povo de Deus, chegando a matar os próprios profetas do Senhor. Enquanto Josafá era um homem de Deus, de muita piedade e obediência ao Senhor. Mas o filho casou-se com a filha do rei Acabe, e isso aproximou muito Josafá desse rei mau. Um abismo chama outro abismo, diz a palavra de Deus. O versículo 3 fala sobre o lado positivo de Josafá, lembrando que ele havia tirado os postes ídolos da terra de Judá e procurou levar o povo a se dispor a seguir ao Senhor. Nós devemos procurar servir ao Senhor com inteireza de coração. Agora vamos retornar ao texto, começando a leitura com o versículo 4. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém. Tornou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco.
Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Temos aqui, prezado amigo, a interpretação divinamente inspirada do que é a justiça. Aqueles que vivem e operam em nome de Deus neste mundo têm de seguir uma norma justa e reta de vida. Josafá diz aos seus juízes que eles vão julgar não da parte do homem, mas da parte do Senhor. E o julgamento deles seria o julgamento de Deus. E exorta o grande rei de Judá, dizendo: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Prezado amigo, juízes, advogados, políticos, administradores, líderes, homens públicos, precisam voltar-se para Deus e para a sua palavra. Mas, de alguma forma, todos nós devemos andar dentro desses princípios santos tão claramente enfatizados no Sermão da Montanha. Voltemos agora ao texto, lendo agora o versículo 8. Também depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu ali Josafá a alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Isso aqui é básico para o julgamento perfeito, para um tratamento justo dos problemas, o temor do Senhor. Andar no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Num tempo quando o coração do cristão está tão dividido com as coisas do mundo, com os interesses materiais, essa mensagem tem profunda atualidade. No mundo quando há tantas injustiças, mentiras, explorações, chantagens, subornos, então é preciso que o cristão verdadeiro se volte completamente para Deus para obedecer integralmente a sua palavra. Vamos ler agora, começando com o versículo 10. Toda vez que vier a vós outros sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos torneis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Prezado amigo, o interesse que o rei Josafá tinha pela prática da justiça, pelo bem-estar do povo, era muito grande. Bem, ele encarava este assunto seriamente, porque para ele era um dever que cumpria diante de Deus. Não era um favor que ele estava procurando fazer ao seu povo, era um dever que cumpria diante de Deus. O governante não deve governar e administrar pensando que está cumprindo um dever apenas cívico diante do povo, ou fazendo um favor ao povo, uma mera obra administrativa. Devia ele encarar o seu trabalho como uma missão a cumprir diante de Deus. E fugir disso é praticar uma espécie de ateísmo. É viver e trabalhar como se tudo ficasse por aqui mesmo, como se tudo se resumisse em atos políticos e administrativos. Mas não. Estamos diante de um Deus que nos conhece e diante do qual somos responsáveis. Grandes e pequenos, estamos todos diante de um Senhor soberano que nos chamou para o cumprimento de uma grande obra. É Ele que recompensa cada um de nós, que recompensa os nossos atos, os atos bons, Ele recompensa e condena os atos maus. Agora vamos para o versículo 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Esses que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Aqui vemos um povo sendo cercado por um forte e poderoso inimigo, mas que sabe buscar ao Senhor. Todos se juntam para buscar ao Senhor.
Eles, em vez de procurarem ajuda em outros exércitos, em outros povos, não, procuraram a Deus. Este é o caminho da vitória. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor nosso Deus. Voltemos ao texto agora no versículo 5. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algo mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nela. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Prezado amigo, aqui está a oração de Josafá. É uma oração muito importante, na qual encontramos elementos muito sábios, pois ele começa dizendo que Deus é Deus dos céus e que domina sobre todos os reinos dos povos, e que na mão do Senhor está a força e o poder, e que ninguém pode resistir a Deus. Lembra ele que Deus havia lançado fora os moradores daquela terra e que havia dado aquela terra ao seu povo. Lembra também que naquela terra está construído o santuário, onde está o nome de Deus. Diz também que Deus havia feito um concerto com o seu povo para protegê-lo de qualquer inimigo, se o povo fosse ao santuário orar, pedindo proteção e socorro. Josafá expõe o problema e pede socorro ao Senhor. Josafá expõe o problema e pede socorro ao Senhor. Confessa também que não há poder neles. Diz que dependem só do Senhor. E conclui: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Agora vejamos a partir do versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. E aqui vemos um povo todo unido em oração em favor da pátria. É claro, prezado amigo, quando nos colocamos diante de Deus, assim reconhecendo a nossa insuficiência, a nossa dependência de Deus, e quando nos unimos em oração, é claro que Deus nos ouve, Deus nos responde à oração. Vamos continuar lendo agora o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jerusalém. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Temos aqui, amigo, a resposta maravilhosa de Deus à oração do seu povo. Quando nós oramos certo, Deus responde. Deus traz ao seu povo uma mensagem de paz. Josafá recebe esta mensagem, mensagem de segurança e de salvação. Deus disse logo ao rei Josafá: Não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando vivemos pela fé, e o crente deve viver pela fé, então ele não tem nada a temer. A batalha não é dele, a peleja não é dele. O problema não é dele, a dificuldade não é dele, a resposta é de Deus. A responsabilidade não é dele
é de Deus. É neste sentido, prezado amigo, que o apóstolo Paulo diz: posso tudo naquele que me fortalece. Em tudo somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Muitas das nossas lutas, prezado amigo, não são vitoriosas porque tentamos lutar sozinhos. Deus diz aqui a Josafá: nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Prezado amigo, nós precisamos confiar mais em Deus, nos atos poderosos de Deus. Estamos muitas vezes assustados com problemas gigantescos que nos cercam, que nos confrontam, problemas que estão muito acima das nossas forças. Precisamos confiar em Deus, porque a peleja é do Senhor. É Ele que nos dará o livramento, a salvação. E diz mais o Senhor: não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é contigo. Estas promessas são também para nós, porque a palavra de Deus é viva e eterna, e se aplica ao povo de Deus em todos os tempos. Nós somos o povo do Deus verdadeiro. E Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não importa qual seja o seu caso, o seu problema, a sua dificuldade. Deus promete solução, salvação, paz e segurança. Não importa qual seja o seu caso, porque, como diz Jesus, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus não conhece impossibilidade em todas as coisas. Resta-nos somente confiarmos nele. Crê no seu amor, na sua graça. Crê no seu Filho Jesus Cristo. O justo vive da fé. Pela fé nós vivemos. Agora vejamos, prezado amigo, como se sentiu Josafá após receber tão grande promessa, a palavra de conforto e de segurança. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui está, amigo, o rei Josafá, falando aos líderes religiosos, mostrando-lhes que o segredo de qualquer vitória é confiarem no Senhor. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E é esta verdade que nós precisamos pregar hoje por toda parte. Nada nos salvará senão a fé no Senhor Jesus Cristo. Nada poderá nos ajudar nem resolver o nosso problema, senão a oração feita a Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra. Continuemos a leitura, começando agora com o versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vindo contra Judá, foram desbaratados. Prezado amigo, aqui vemos como o povo de Deus vence os inimigos poderosos, cantando ao Senhor, apenas cantando. Nós nos lembramos da vitória de Josué e do povo de Deus sobre a cidade de Jericó. Os sacerdotes tocaram trombetas e os muros caíram, e a vitória foi do povo de Deus. Muitos não sabem o poder que tem o louvor a Deus. Muitos desconhecem a grande força do louvor ao Deus verdadeiro. Aqui nós vemos um grande exército inimigo sendo vencido pelo divino poder enquanto o povo canta. Por isso louvemos ao Senhor todo o tempo. Continuemos com a leitura agora no versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém,
e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte do Senhor o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Prezado amigo, vemos aqui a grande vitória do povo de Judá. Uma vitória que lhe sorri pela fé num Deus cujos recursos são ilimitados. Num Deus que é onipotente. Num Deus que é vivo e que não conhece impossibilidade. Um Deus que está ao lado do seu povo para lutar as lutas do Senhor. Nós vamos continuar lendo agora a partir do versículo 31. Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Zili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha disposto o coração para com o Senhor, o Deus de seus pais. E agora nós vemos, prezado amigo, o versículo 37. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te alistaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Vemos aqui, prezado amigo, um grande elogio a Josafá, porque andou nos caminhos do Senhor. Porém, encontramos aqui uma palavra de condenação àquilo que ele fez de errado, que foi exatamente fazer aliança com Acasias, que era um rei mau. E por isso foi castigado. O Senhor destruiu as suas obras. Agora nós vamos ver no capítulo 21, onde nós encontramos a partir do versículo 1 o seguinte: descansou Josafá com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhe fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que ele havia feito, de lhe dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nós vemos aqui, prezado amigo, a infelicidade de um casamento mau. O casamento misto, realmente, como temos dito em outras ocasiões, é condenado por Deus, porque só traz consequências desastrosas para a vida do homem. Não só para a vida do crente, mas para a vida da outra pessoa não crente. Porque quando o lar não é ajustado, quando não há realmente essa harmonia espiritual, a infelicidade se estabelece para todos, tanto para o crente como para a pessoa não crente. O casamento misto, portanto, não é bom para ninguém, de forma que o crente deve orar muito antes de encontrar o seu par. Deus tem nos dado os recursos e os meios para procurarmos a vontade do Senhor, principalmente num assunto como é o casamento. É um assunto muito importante. Todo jovem está interessado em encontrar o seu par, mas como vai encontrar a pessoa certa se não busca a vontade de Deus, se não procura a orientação divina? Deus está sempre disposto a nos orientar em todos os caminhos da nossa vida. Há até algum jovem que acha que essa questão de casamento não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com a religião. E alguns acham até engraçado quando a gente fala em orar para Deus indicar a pessoa certa para formar o par, para o casamento. Ora, Deus está interessado em todo aspecto da nossa vida. Imagine como Deus está interessado, amigo,
nessa questão da formação do lar, do casamento, do matrimônio. De forma que devemos orar a Deus para que Deus forme, de fato, o verdadeiro lar, que Deus estabeleça o verdadeiro casamento, para a sua glória e também para a felicidade dos seus filhos. Bem, é tudo por hoje. Muito obrigado. Até o próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça sem igual